House, boa noite. Estamos começando mais um Housecast, nosso encontro semanal para debater o caminho do xamanismo e suas mais abrangentes vertentes. Comigo, como sempre, meu amigo e meu irmão Renato Lima. Como está, Bruno? Tudo Rauch bem? a todos. Muita alegria de estar aqui, nosso segundo programa. E hoje recebendo uma pessoa especial para a gente, não é verdade? Verdade, uma pessoa muito importante na nossa caminhada. O nosso também padrinho, grande Marco Ferreira. Marco Ferreira, mas mais conhecido como Padrinho Marcão. Boa noite, Padrinho Marcão. Gratidão pela tua presença. Muito obrigado, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o xamanismo e como isso pode modificar e tem modificado a vida das pessoas positivamente, influenciando demais positivamente, né? Obrigado. Começando aqui pedindo para todo mundo que acompanha o canal, o nosso podcast, a ativar o sininho, seguir o canal, comentar e também seguir o nosso Instagram, @Housecast, tudo junto. E por favor, importante, se inscreva. Se inscreva no canal, você vai receber em primeira mão assim que for lançado. E se inscreve no canal, é muito importante para a gente. Então acho que nada mais significativo do que começar pedindo para o Marcão contar para gente a jornada dele. Conta pra gente aí, Marcão, como é que você chegou no xamanismo? Bom, a culpa de tudo isso é o Padrinho Laércio, né? Nosso amigo de muito tempo, eu já era amigo dele, era fornecedor e numa ocasião a gente foi travando o negócio, criando amizade, gerando relacionamento, e uma ocasião ele me convidou para ir conhecer o xamanismo, né? E eu quis saber um pouco do que se tratava, né? Confesso, estava passando um período bastante difícil da minha vida, com desarmonias, eu não estava muito bem, não. E ele resolveu me convidar. E eu aceitei o convite, mas sem antes ponderar, sabe aquelas coisas da mente racional? O que que é isso? O que que é ayahuasca? O que que é daime? Ele me explicou. Confesso para você que eu só fui porque realmente o Lars tem muito crédito comigo e eu não desconfiei, mas em situação normal talvez eu não fosse de cara. E aí foi, a gente acabou indo parar em Cananéia, né, Pariquaraçu, fica na divisa, Céu Nossa Senhora da Conceição, que foi uma escola para mim e para ele. E ali a gente teve grandes experiências, sabe? O padrinho Gideon nos coordenou, nos ajudou e foi um trabalho assim um tanto quanto difícil primeiro para mim, porque eu tive uma reação inesperada, eu tomei a ayahuasca e fui pro fundo do salão, assim, sabe, meio que desnorteado. Normalmente as pessoas não fazem isso, né? Mas eu fiz. Chegando lá, eu me joguei na cadeira, como se estivesse deitando na cadeira, e aí veio na minha mente assim: escuta, você não veio aqui para fazer o trabalho? Faça o seu trabalho com gratidão. E a gratidão fazia parte dos ensinamentos, porque eu tinha muitos anos já de Seichonoye, que é uma filosofia Que com legal! fundamento religioso, sabe? E eu confesso para vocês, eu fiquei muitos anos, fui dirigente em diversos departamentos, assim, né, de associações diversas, e eu nunca tinha tentado, nunca tinha prestado o exame para preletor. Preletor é aquele que fala sobre a verdade da vida para as pessoas, com o objetivo de motivá-las a lerem os livros. Esses livros são milagrosos, milagrosos, eles curam as pessoas de diversos sentidos. E aí o que aconteceu foi que eu prestei o exame em 2005, em 2006 eu soube que tinha sido aprovado, mas aí eu já estava no xamanismo, né? A Sentinel não se importa que você frequente outros lugares, É uma filosofia, da mesma forma que o é, xamanismo, ela abre para você a possibilidade de ter sua religião e frequentar é a uma Seichonoye. filosofia com fundamento religioso e como religião ela me bastava. Mas ela estimulava, sempre estimulou as pessoas a utilizarem, a seguirem a religião dos seus antepassados, né? Até para que eles aceitassem a leitura das orações que nós fazíamos para eles em forma de gratidão. É isso, né? Mas aí eu deixei, porque naquele instante, eu já tinha virado um dirigente dentro do xamanismo. E como dirigente eu não podia assumir como preletor. Bom, caminhamos, eu e o Laércio, fiz o meu primeiro trabalho. Cada 15 dias a gente estava lá.
E aí foi isso que aconteceu. Até que inauguramos a Oca da tribo Xamã. Na verdade, chama Centro Espiritual Xamânico Tribo Xamã. A Oca é por conta da Oca que ela tem. Da nossa Oca, maravilhosa. Maravilhosa. Né? E a primeira era de pau a pique, rapaz. Como é que era essa Oca? Conta pra gente. E faz quanto tempo? Isso foi... A inauguração da Oca foi em 16/12 de 2006. Foi o primeiro trabalho. Era uma oca mesmo, era de bambu e pau e barreada, e a cobertura era uma lona de encerado de caminhão, sabe? E ela ficou algum tempo com aquilo, e até que chegou uma hora que não deu mais, precisou fazer. Hoje é uma construção bem feita. De alvenaria, né? E está sendo ampliada, porque já não está dando conta. Mas no nosso primeiro trabalho tinha mais de 80 pessoas, e a oca era ainda menor do que era hoje. A gente, olha, nunca vi tanta gente, sabe? Não tinha onde pôr para deitar, né? Mas foi muito bem, foi um trabalho maravilhoso e contamos naquela ocasião com o auxílio do padrinho Mário Dourado, que é nosso amigo de longa data. Né? Ele estava dando um suporte para a gente inicial e depois ele foi cuidado dele, né? Que legal, que legal. Você falou de pôr para deitar, isso é importante para quem não sabe como funciona o xamanismo, né? No xamanismo você consagra a ayahuasca, e é recomendado que você não vá embora, né, antes de você estar completamente livre de qualquer efeito que possa ter tido da ayahuasca. Isso ajuda em relação a trânsito, a qualquer outra situação. Sim. Então, normalmente, a gente tem uns lugares que a gente tem um colchãozinho e deita de uma forma bem indígena mesmo, bem simples, né? Sim, na verdade, assim, a coisa é um pouquinho mais, ela é um pouco mais rígida. A questão é a seguinte, quando a pessoa chega na oca, nem todo xamanismo tem ayahuasca, tá? Mas no xamanismo que oferece a ayahuasca, existe uma responsabilidade bastante grande. Há um preenchimento da pessoa que vai fazer o trabalho de uma ficha anamnese, onde ela escreve tudo que ela tem que escrever sobre ela, inclusive o que toma, se tinha vícios, tudo, toda a informação. E lá tem escrito o seguinte, que durante o trabalho, após a ingesta da ayahuasca, ela está sob a responsabilidade do padrinho, até que termine o trabalho. Ninguém é liberado para sair de lá de dentro sem que o trabalho termine, né? Isso é uma condição sine qua non. Sem isso não é possível. São sempre alertados disso. E o trabalho... A ayahuasca é uma bebida enteógena, né? O que é isso? Vamos explicar para as pessoas o que é uma bebida enteógena. Uma bebida enteógena é uma palavra de origem grega, que quer dizer o seguinte, é a manifestação divina interior. Então, a ayahuasca, assim como a tchuma, o São Pedro, assim como o peiote e diversas outras plantas de poder, ela tem um princípio ativo. Tá? No caso da ayahuasca, é o dimetiltriptamina, ou DMT. O CONAD estudou isso durante quase 20 anos para proibir o uso. Ele não conseguiu cientificamente proibir o uso da ayahuasca. Por quê? Dimetiltriptamina, ela é um psicoativo, é um psicodélico, sem dúvida nenhuma. Acontece que a proporção, o que se tem de percentual dentro da ayahuasca é 0,02%. Ou seja, para ser considerada droga, teria que ter 2%. E ainda assim, uma droga bem leve. 2%. Então, ela tem 10% do que... Ela tem 100 vezes menos. Então, não é possível. Agora, o que ela tem é uma energia muito forte. É uma questão energética. E o nosso corpo fabrica dimetiltriptamina, né? A glândula pineal fabrica. Tanto é que nos estados meditativos, quando o praticante é um praticante avançado, ele consegue alterar e consegue liberar o DMT no próprio corpo para alcançar esses estados alterados de consciência, sabe? Então, a diferença do alucinógeno para o enteógeno é a questão de proporção. Se isso fosse um alucinógeno ou uma droga, o CONAD teria proibido e não teria, de forma alguma, condição de deixar utilizar, ainda que fosse para ritual religioso, principalmente fora do meio indígena, que é onde nasceu isso. Né? A gratidão toda que a gente tem, né, Bruno? Verdade. E ainda que você tenha
trazido essa informação super importante de que ela possui apenas esse índice, né, como um enteógeno. A gente precisa reforçar aqui que não recomendamos de forma alguma que seja feita a utilização dessa sagrada medicina fora de rituais de casas apropriadas, né, para esse fim, porque a gente escuta muito, né, por aí que existem pessoas que fazem a compra, né, ou aquisição dessas medicinas para utilização em casa, em locais não apropriados para isso. Isso acaba sendo bastante perigoso, né? Então a gente precisa reforçar essa mensagem aqui, porque muita gente acaba escutando a gente. A gente recomenda que você procure uma casa, procure um padrinho, um dirigente, um indígena, uma pessoa que tenha o conhecimento dessa medicina para que possa te conduzir da maneira correta para que você consiga alcançar coisas importantes na sua vida, né? Não banalize isso de maneira alguma, né? Verdade, perdão, pode falar. Pode falar, Marcos. Na verdade, assim, em todo e qualquer meio há que se ter algumas condições, né? Na prática espiritual não tem nada que é tão importante, é muito importante a reputação, a responsabilidade de quem conduz, porque para banalizar e para fazer usar isso como um meio de ganho de vida, como um meio de... Isso é muito simples de acontecer e acontece. Então é muito importante que você saiba onde está indo, porque inclusive no nosso meio existe ainda alguns centros ayahuasqueiros aí que se utilizam de drogas, de plantas medicinais, que não são plantas de poder, e essas plantas medicinais utilizadas de forma errada te prejudica, baixando a frequência do teu espírito e te provocando grandes problemas que eu acho que fica para uma outra hora esse assunto. Com certeza. Tá? É muito importante isso, a saber exatamente aonde você está indo. Você não pode dar a cara para bater assim, tem que saber onde está indo mesmo, principalmente pela recomendação das pessoas, né? A própria medicina da ayahuasca, né? Eu posso falar pela minha experiência em particular. Quando eu comecei no caminho, eu senti, né, no contato com a medicina, que ela era uma entidade, na verdade, e que ela me cobrava, não sei se é essa palavra adequada, muito respeito a ela, além do que me era posto pelos dirigentes, pelas pessoas que estavam ali me ensinando esse caminho. A própria medicina trazia essa mensagem de que deveria respeitar muito o que a consagração, o momento que eu estava com ela e também o que eu fazia nos dias seguintes em que eu havia consagrado essa medicina. Trazendo aqui de uma maneira mais concreta, nos dias seguintes, se você vai beber, se você vai usar droga, como você vai se relacionar com outras pessoas. A medicina, ela ainda age na gente, né, durante 7 dias, mais ou menos, né? 5 dias. 5 dias. Obrigado. E ela, acho que até além disso, ela, enquanto uma entidade dentro de nós, ela não gosta que a gente não esteja puro para que ela esteja em comunhão com a gente, né? Eu sinto muito isso. Eu recebi essa mensagem da própria medicina, né, no começo da minha caminhada. Inclusive, no começo da minha caminhada, eu ousei quebrar esta condição dela e foi muito difícil. Posso dizer isso aqui sem menor pudor, de que tive um começo difícil, né? Eu também estava com depressão e isso acabou me levando a consagrar a medicina e nos dias seguintes ter problemas e não foi nada legal. Mas aprendi desta maneira a ter ainda mais respeito por ela, né? Eu acho assim, é importante falar da ayahuasca. Se você hoje for na internet, você consegue comprar ayahuasca. Só que é uma ayahuasca que foi fabricada e não tem o rezo, não tem o espiritual, né? Eu só consagro ayahuasca dentro de um local em que haja um espiritual.
Então não adianta você querer, isso está acontecendo, pessoas usando em festas, usando de uma forma que o espiritual simplesmente sai dali. Ele vai embora, né? Ele percebe que aquilo está sendo mal utilizado e vai embora. E isso é muito ruim, né, para quem utiliza a ayahuasca de forma séria. É terrível isso. Isso Você ainda mais compra, perigoso. Que você falou, compra na festas, internet né? hoje. Raves, já ouvi Raves, falar. você entra na internet lá e compra lá ayahuasca e chega para você. Agora, que ayahuasca é essa, né? Sim. Quem fez isso? E cadê a proteção espiritual que está por trás daquilo? Porque é um espiritual, é uma entidade, como ele disse mesmo, que conversa com a gente. Que é bem. Pode falar, Marcos. Eu não tenho a dúvida. E só para a gente deixar um pouco mais claro para os ouvintes, para os Para audiência. Audiência em geral. o que acontece é o seguinte: a ayahuasca é um vinho, aya é alma, o huasca é vinho, na linguagem quechua. Então, a ayahuasca é vinho das almas. Não é um chá, é um vinho, porque ele fermenta. O que acontece com ela? Ela é feita através da soma de um arbusto, que é a chacrona, e do jagube, que é um cipó. Também conhecido como mariri, né? Como mariri, tem vários Tem nomes. vários, né? Vários nomes. E é uma planta da região amazônica. Então, ele é feito os dois e a água. E a fervura. E o né? fogo, né? E o fogo. O elemento fogo para poder fazer a fervura. Então, com isso, vão sendo feitas misturas, e depois vão sendo reduzidas para aumentar a graduação, de acordo com aquilo que quem vai utilizar precisa. Não dá para falar que hoje a ayahuasca seja totalmente sem comércio. Por quê? Porque são feitores que fazem. Precisa de uma grande quantidade de material, e isso só se encontra com abundância na região amazônica. E lá existe, sim. Ninguém está lá com o coração aberto para fazer. Faz um comércio, sim. Porém, quando ela vem para o local onde ela vai ser utilizada, aí sim é feita também um trabalho até com a chama violeta. Ali sim se coloca a intenção na ayahuasca, na energia, né? Para que ela seja utilizada pelas pessoas para que obtenham benefícios. Esse trabalho é feito após a ingesta dessa ayahuasca, durante um ritual religioso, onde fazemos as nossas orações pedindo a Deus que conduza o trabalho conforme a vontade dele. E ali as pessoas, 15 minutos, 20 minutos, até 30 minutos depois da ingesta, elas têm uma ampliação, uma abertura, os chakras são abertos, né? Fica como a pessoa veio ao mundo. Todos nós nascemos com todos eles abertos. O materialismo, a ilusão de Maia, de que a matéria é a existência verdadeira, ela começa a fechar esses chakras, porque a gente começa a se limitar. A ayahuasca te promove um retorno a esse mundo. E recebemos ali irmãos assim, ascensionados, que já não reencarnam mais, que vêm dar suporte para cada pessoa nesse trabalho. Né? Pelo menos 4 por pessoa vêm para ajudar nesse trabalho. 4 por pessoa? Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa tem uma introspecção muito profunda. Nessa introspecção ela enxerga dentro de si, e infelizmente não são só coisas boas, não é mostrado a ela essas coisas ruins para cobrar, ou é simplesmente para tomar consciência. E é isso que você quer para você? Ou você quer se libertar disso? Eu conheço pessoas que chegaram lá, muitas pessoas que são adictas, pessoas viciadas em álcool, drogas de todos os tipos. Né? Tem algum caso para contar para gente, que você possa contar sem dizer o nome? Não, tem vários, quantos você quiser, tem um monte. E as pessoas, assim, conheço um senhor no Céu Nacional da Conceição, conheci pessoas aqui na Oca, em diversos lugares, que a pessoa com 34 anos de uso de maconha, aliás, a família, quando ele tentava parar, a família incentivava que ele continuasse, porque ele ficava tão irritado que, não, vai lá e compra a sua maconha e faça uso dela. Mas a pessoa com um único trabalho, ela abandonou tudo, jogou tudo no lixo, e nunca mais, até onde eu acompanhei, ela teve necessidade. Os entorpecentes, eles
a gente utiliza, faz uso deles por quê? Porque há um vazio interior. Esse vazio interior, eu costumo dizer que é a falta de Deus. É a falta do sagrado, ou de reconhecer o sagrado em si. E nós somos sagrados. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos nada além disso. Só que nós estamos vestidos o quê? Uma vestimenta carnal, que é a roupa do astronauta. O astronauta não põe uma roupa para ir para aquele meio. O mergulhador não põe uma roupa de mergulho para ir para aquele fundo de mar. A gente precisou, o nosso espírito precisou vestir um corpo, porque nessa condição ele obteria a melhor condição para a evolução dele, para determinados tipos de evolução, ele precisa estar aqui. Só que ele conseguiria isso. Vocês entendem isso? Entendo. Então Deus nos deu essa oportunidade, porque nós, na essência, nós somos filhos de Deus, então filho de Deus, Deusinho é. Agora, o nível de Cristo também era filho de Deus, só que ele despertou a consciência para essa divindade. E hoje nós temos uma consciência menor que ele. O dia que nós chegarmos no mesmo nível de consciência deles, nós temos a natureza crística dentro de nós. Então a ayahuasca é um facilitador, já que Deus viu, esses caras são muito moles, vamos ajudar ele. Vamos ajudar. Força, então a ayahuasca promove isso, uma introspecção. Ela também promove uma limpeza interna. Essa limpeza que ela promove, ela vai em busca do que tem dentro de você, cristalizações de coisas assim, de alimentos industrializados, de bebida alcoólica, de drogas, e tudo que não é ruim, tudo que não é bom, tudo que é ruim, e ela vai dissolvendo isso. E a principal coisa ruim é a catarse que é feita quando você tem sentimentos negativos. O seu corpo gera uma série de substâncias nocivas. É que nem aquela história. Você ficar com ódio de alguém é a mesma coisa que você tomar o veneno e desejar a morte do outro, sabe? É isso. E isso acontece muito. Ressentimentos. A ayahuasca vem e dissolve tudo isso daí. E num processo inverso à digestão, ela dissolve tudo isso e devolve para o seu estômago, dependendo do lugar, para o seu intestino, e você põe isso para fora. E toda vez que você põe isso para fora, você percebe, você vem na sua mente o que você está limpando. Então ela é uma bênção de Deus. E quando você faz a limpeza, logo na sequência, você tem assim um astral, uma abertura de portal, você tem um acesso à divindade, que a gente imagina estar fora, mas na verdade não está fora, está dentro de você mesmo, essa divindade. Esse vislumbre divino está dentro, né? Já dizia Cristo, né? O paraíso está no interior, né? Então, o interior da gente é que está o Deus que a gente procura. O Deus está em todo quanto é lugar, né? Ele está em todo quanto é lugar. E a ayahuasca te ajuda nisso, tirando das ilusões, né? É isso. Muito resumidamente, sinteticamente, é isso, né? Com o tempo que eu passei, que eu vivo dentro do xamanismo, dentro da ayahuasca, é isso que acontece. Padrinho, o senhor fez um comentário agora interessante de que a medicina ela retorna para alguns dos nossos órgãos, para o intestino, para o nosso estômago. Nós fazemos algumas limpezas durante os rituais, como choro, o vômito, também limpezas de banheiro. Cada uma dessas limpezas, elas têm algum significado identificável? Então, por exemplo, significa alguma coisa quando, em específico, quando é uma limpeza, algo, né, do teu estômago, ou algo do teu intestino é uma outra coisa, ou isso não na verdade, não tem uma lógica? Na verdade, não, porque toda vez que você vai fazer a limpeza, seja ela como for, você falou do bocejamento, tem o lacrimejamento, tem uma série de formas, né? Uhum. Agora, aquela que mais impacta é a devolução via vômito, né? É tradicional. E ela é um processo sem dor. Ela não é um vômito que você
passou mal, comeu alguma coisa estragada. Não é nada disso. É espontâneo, sai naturalmente. E te dá um alívio que, olha, não tem, acho que, alívio maior que isso, né? Mas não. Mas toda vez que você limpar, você sabe que está limpando, né? E ainda que seja coisa muito antiga, você sabe. Verdade. Isso acaba vindo, né, no nosso pensamento na hora, né? E ajuda você a... Não é só se te limpar, porque senão seria um processo interminável. Mas é para você tomar consciência e não repetir aquele erro. Porque senão você fica patinando no lugar. Eu venho aqui, te promovo essa cura. Nós, padrinhos, nós fiscais, nós somos meros enfermeiros. Como dizia o padrinho Gideon, nós somos meros enfermeiros. Bons enfermeiros, mas meros enfermeiros. Quem vem fazer o trabalho na medicina, quem vem curar, são os irmãos. E o próprio espírito da floresta, que está dentro da ayahuasca. E os irmãos ascensionados, que vêm dar suporte para as pessoas que estão ali. Por isso, o respeito, por isso, a humildade, por isso, as pessoas têm que estar muito conscientes do que estão fazendo. E, importante dizer, as pessoas precisam estar realmente a fim da mudança, querer a mudança, porque você tem livre-arbítrio. Nem Deus tira isso de você, nem a ayahuasca. Você faz a sua escolha. Eu te mostro, ó, tá aqui, ó. Quer libertar disso? Quer se libertar disso? Você escolhe se quer ou não. Se você falar não, não vai acontecer nada. Nem Deus tira o teu livre-arbítrio. Então você precisa querer. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente. Né? Esse trabalho realmente que você falou da limpeza, né? Ela incomoda um pouco, principalmente quem vai de primeira vez, fala, poxa vida, Assusta, né? Eu vou vomitar, eu vou me expor, né? E não é nada disso, acho que todos passam por esse processo, é um processo, como você mesmo falou, padrinho, maravilhoso a tua explicação, que é um processo de limpeza de mágoas, de ressentimentos, de dificuldades que todos nós temos, né? O dia a dia é bem difícil, né, para todos nós. O nosso caminho é bem complicado, porque a gente também tem as nossas complicações. E existem alguns lugares que fazem um trabalho sem ayahuasca. Como é que funciona isso, o xamanismo sem ayahuasca? Existem algumas igrejas que não usam ayahuasca? Não, o xamanismo, bom, é uma religião, é um ensinamento ancestral que vem de milhares e milhares de anos. Que eu saiba, a ayahuasca nós temos aqui no Brasil. Não sei se tinha em outro lugar. Acho que não, porque essas plantas são características daqui. Sim. Tem lugares do mundo que é até proibido, né? Nos Andes aqui, tem o Achuma. O que é o Achuma? É um cacto. É um cacto que ele nasce em alguns países, nos Andes, acima de 2.000 metros até 3.000 metros. Esse cacto, ele tem um princípio ativo que é a mescalina. Né? Eu nunca fiz um trabalho com Achuma, ou São Pedro, que é conhecida também como São Pedro, né? Tudo é questão de intenção e concentração. Existe hoje o dimetiltriptamina sintético. Aliás, o Mike Tyson tem no YouTube um depoimento dele que ele utilizou o dimetiltriptamina, o DMT, vamos falar da DMT, o DMT sintético, e ele teve uma experiência assim que ele narra lá. Eu não vou contar, deixa o pessoal assistir. Procura lá, o Mike Tyson e o DMT. Ele vai dizer que ele brotou dentro do peito dele, assim, uma condição de amor, assim, tão grande, né? Eu achei até engraçado. E uma coisa que perguntaram para ele lá, escuta... Ele ficou fofo. Se você tomasse isso no início da sua carreira, não ia ter carreira, falou. Como é que você vai bater em alguém? Não dá, que você está amando o teu oponente ali, então não dá. Então, o DMT é a célula é a célula do espírito, sabe? Ela é um negócio assim... Tanto é que o nosso corpo fabrica, né? Fabrica no fígado também, mas ali tem uma ação de uma outra enzima que prejudica a ação dele. Então, é isso. E quando a gente toma um pouquinho, porque quanto que a gente toma no trabalho de ayahuasca? Se eu tomava 25 ml é muito, vai num trabalho inteiro. Às vezes um pouquinho mais, mas não passa de 50. 50 é raro, né? 50 ml.
Um copinho de café. Plástico, É, né? um copinho de café Então, plástico. então é muito pouco. Como é que pode ter, sendo que tem 0,02? É uma homeopatia. A homeopatia, a base é energética, né? Perfeito. E o que acontece com a ayahuasca é isso. Ela tem uma energia fortíssima. Isso não quer dizer que ela seja alucinógena. Não, perfeito. Mas e o Atchuma, que você estava falando do Atchuma? A tchuma é uma outra planta de poder que Como é que é utilizado? É mesmo? É um chá também? É um vinho? Não. Na verdade, assim, eu pouco sei. É uma infusão, né, que se faz com ele, assim como o peiote, que é um outro cacto, né, que fica ali entre o norte do México e o sul dos Estados Unidos ali, também é uma planta de poder. Há quem diga, eu nunca tomei, por isso eu não posso dizer da experiência, mas há quem diga o seguinte: a ayahuasca é uma planta mestra, é uma planta professora. Ela te joga para o astral e te conduz. Há quem diga que o peiote não. E os índios usavam muito o peiote para obter a visão do futuro, sabe? A grande visão, assim, para eles alterarem o que tinha que acontecer. Mas isso aí eu acho que não agrega muito na nossa conversa, mas é mais como curiosidade. Sim, mas tudo agrega, Claro. tudo é legal a gente falar, Claro. né? Uhum. Então é isso. E outra, nós temos uma infinidade de plantas de poder. O que é muito importante, diferencia a planta de poder da planta medicinal. A planta medicinal ela tem um fim. Por exemplo, a maconha é uma planta medicinal que dá um óleo muito bom. Hoje está gerando medicamentos que estão sendo muito bem utilizados com controle médico, né? Então, mas planta de poder é planta de poder. Planta medicinal é de medicinal. Se você usar errado, ela te vicia, ela te joga nas trevas e ela está usando de forma errada. Então, a culpa não é dela. Com certeza. Isso tá na mão de quem está usando, na responsabilidade de quem Sua. tá praticando, né? Sem falar que na maconha ela cria há um estudo muito grande, ela cria uns buracos no teu cérebro assim que é Sim. Sim. E aí na questão da droga, até acho que tem também a questão por onde se passa, né? Todo o fluxo energético de até chegar ali no consumidor, que isso vai gerando uma energia ruim. E aí, falando de energia, que você até estava mencionando antes, do quanto o ritual de consagração da ayahuasca, o quanto esse conceito da energia, ele é importante. Trazendo até como curiosidade aqui, os rituais que a gente participa com o padrinho Marcão, começam com uma meditação dele, o padrinho que é, como ele mencionou no começo, já foi dirigente da Seisho Noye, que é uma filosofia, né, que eu nunca tinha tido uma ligação nem nada. Maravilhosa, né? E é muito interessante porque ele faz uma abertura com alguns... São mantras, sutras, né? na verdade eu faço, porque assim, ela se tornou, como se diz lá, é uma filosofia com fundamento religioso, mas eu deixei a organização quando eu vim para o xamanismo porque me tornei dirigente, mas eu nunca deixei a Seicho Noye, ela está dentro de mim. O respeito ao mestre Masaharu Taniguchi, o respeito ao professor Seicho Taniguchi, agora também ao professor Masanobu, que pouco convivi, porque quando ele assumiu eu estava já me desligando, mas a filosofia do mestre Masaharu, ela é, para mim, muito profunda. E, na verdade, o objetivo da Seicho Noye é que você estude a sua religião, da sua família, e permaneça nela. E a Seicho Noye vai te ajudar a entender melhor os ensinamentos da sua própria religião. Então, o mestre escreveu mais de 400 livros, né? Então, ali tem muita informação que ele compilou a respeito. Então, eu faço o canto evocativo de Deus, que é a minha oração, e pedindo proteção para o trabalho que nós vamos iniciar e que transcorra conforme a vontade de Deus. Porque Deus, a gente tem que entender que o milagre, a ayahuasca é um milagre, é uma bênção dada por Deus, mas o milagre somos nós. A divindade que está dentro de nós e que a mente racional e o cérebro ocultam, que a matéria ela é oculta, a gente fica olhando para fora e não olha para dentro. Isso que é o grande problema. Com isso, a gente vê um vazio na vida, porque você não olha para dentro. O vazio está no materialismo. Agora não existe matéria. A Terra é um enclave no plano espiritual. E não tem matéria. Você não é matéria.
Essa mesa aqui não é matéria, esse microfone não é. Se nós tirarmos aqui um pedaço de cada coisa dessa e levarmos um microscópio eletrônico, o que você vai ver lá? Átomos, bósons, formados por bósons, nêutrons, né? São energia condensada. É energia pura. Isso aqui é ilusão de Maia. Na verdade é isso. Mas é aqui que você precisa passar a sua experiência de crescimento. Mas é a experiência de largar tudo isso e saber que internamente quem que você é. E quando você fala quem eu sou, quando você afirma positivamente quem você é de verdade, isso a ayahuasca te ajuda a descobrir, tira o teu véu, ainda que seja por uns instantes, mas você não trabalha de uma noite, não dá para fazer trabalho de ayahuasca todo dia, né? Por isso a gente vai, estou conversando com o Padrinho Laércio, vamos implementar o estudo meditativo, contemplativo, para que as pessoas possam, aqueles que desejarem, fazerem diariamente como complemento a isso. Porque a ayahuasca vem para te dar uma chacoalhada, negão, acorda aí, olha aqui que existe de verdade, é isso. Agora, durante o dia, ela não pode fazer isso, né? O que eu acho muito interessante é que quando você traz essa proposta da meditação, né, no caso, nesse formato, né, que você propõe, ela, junto com o conceito da ayahuasca, ainda que a gente nem tenha consagrado, já me peguei ali, me sentindo na força. E outras pessoas já relataram isso para mim também. E é muito interessante, porque prova o quanto o poder da meditação dentro de uma egrégora, né, onde a ayahuasca está inserida, ainda que nem tenhamos consagrado, ela potencializa demais a energia, né, do local. Então isso é muito bonito de ver, foi algo que você trouxe para a gente. A meditação é para você descobrir diariamente, de forma diferente, aquilo que a ayahuasca mostra para você. Como você não tem condição, e nem é o objetivo dela, que você tome diariamente, né? O objetivo é que você desperte para quem você é. Porque quem é o milagre? É você. É o que tem dentro de você. É isso que a bênção que é a ayahuasca, que foi trazido até a gente, os homens brancos, através do mestre Irineu, um maranhense de 2 metros de altura, que virou seringueiro no Acre. Que recebeu através dos indígenas? Que recebeu, começou a tomar o daime lá, começou a tomar ayahuasca com os índios, e ele começou a tomar, não sei se em princípio por curiosidade, a gente não sabe exatamente, mas ele começou. E num desses trabalhos, a Mãe Divina apareceu para ele, em visão, pediu que ele se recolhesse na floresta, que ele fizesse uma dieta apenas de mandioca cozida, sem sal, durante um tempo, e tomasse ayahuasca diariamente, durante esse período, que foi, não sei exatamente quantos foram os dias. Mas ali, ela veio, quando ele estava pronto, limpo, né? Limpo que eu quero dizer assim, energeticamente, né? Quando esse período de uma alimentação muito regrada, sem sal, sem óleo, foi para que baixasse o metabolismo dele. Porque quando baixa o metabolismo, e a ayahuasca faz isso, ela queima o açúcar do teu sangue, ela joga para baixo o metabolismo para aflorar o espírito, né? E o mestre teve a visão, a Mãe Divina pedindo a ele que levasse a ayahuasca como salvação para o branco também. E o branco é muito mais razão do que o índio. O índio age desde o começo, né? Porque é o seguinte, sentiu é você. Quando você sente aqui no coração é você. Quando vem na mente é o ego. E o ego é danado de difícil, não? Ele é um professor, não é? É um professor, padrinho, o ego? Na minha visão, o ego é o halteres do espírito. O espírito para poder... Vou anotar isso, como é que é? O ego, ele é... Normalmente a gente fala do ego como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, não. Ele é uma bênção. Por quê? Ele é o halteres do espírito. Porque ele não é o dono disso tudo aqui. Ele é uma ferramenta. Só que quando o homem se entregou ao materialismo, achando que ele não é filho de Deus, achando que quem quer esse Deus, então ele foi dando o direito dele, ele transferiu o direito para a mente racional e para o cérebro, que são o quê? Ferramentas que foram dadas para
para que a gente pudesse viver nesse mundo aqui. Ele existe aqui no tridimensional. Não existe fora daqui. E aí o espírito que se acomodou um pouco. Então aí é o seguinte, o ego vem e puxa para um lado. E ele que tem que falar, escuta, aqui quem manda sou eu. Entendeu? E o ego vem e ele leva a gente para as piores situações, né? Não tenha dúvida. O orgulho, Orgulho, a vaidade, tudo que é o contrário do ensinamento divino, né? Que nós todos somos irmãos, que nós temos que amar um ao outro. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Em essência, é mais ou menos isso. Aqui está o Bruno, o Marcão e o Renato. Seres individuais, e somos seres individuais nesse mundo aqui. Mas na medida em que a gente aprofunda a verdade, nós estamos interligados aqui, ó. Somos todos irmãos. Então é importante saber o quê? Que eu e o outro somos um. E que o outro é minha projeção mental. Então, quando eu aponto um dedo para você, eu tenho 3 apontados para mim. É isso aí. Então é importante eu saber o quê? Eu e o outro somos um só. Não sei se vocês se lembram, na oração que eu faço, o Shinsokan de abertura, lá na Oca, na imagem verdadeira, na divina realidade, Deus, eu e meu semelhante somos um. Então, Perfeição absoluta e grande harmonia. Né? Cada irmão de rua hoje, que está com frio, que está com fome, que está com dificuldade, é meu irmão. Eu não sou melhor nem um milímetro do que ele. Isso e enquanto essa dor desse irmão existir, o mundo vai ter dor. O professor Masaharu Taniguchi costumava dizer o seguinte: enquanto houver uma pessoa no mundo que esteja infeliz ou que esteja sofrendo, eu sou responsável. Isso é muito pesado. E as maiores lições a gente vai num caminho de autoconhecimento e busca grandes coisas para fazer, de repente, criar uma obra, né, para ajudar outras pessoas, e às vezes a gente está esquecendo de ajudar nós mesmos e de ajudar as pessoas que estão mais perto da gente, né? E eu falo isso para mim, porque diariamente acabo cometendo os maiores erros da minha vida, relegando pessoas que estão perto de mim e fazendo grandes coisas para pessoas que não estão tão perto, né? E acho que a grande lição é que o ego nos força a aprender essas lições. Eu tenho uma questão com o ego enorme que me conduz a isso, a trazer esse entendimento, né? Se posso trazer, tirar algum benefício dos meus erros, são as lições, né? Bruno, nós não estamos aqui a passeio. Todos nós temos uma missão especial, que é o próprio desenvolvimento interior, é manifestar o Cristo interno. A Seichono ensina que a cruz, que o catolicismo tanto ensina, né, mostra ali a crucificação do Cristo. Na verdade, o que ele quis dizer ali, a cruz significa a verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade vertical diz que nós somos filhos de Deus e nossa essência é divina. A verdade horizontal diz: esse mundo é projeção da minha mente, o meu universo, a minha vida, tudo que está ao meu redor são atraídos por mim. Então, tudo que acontece comigo, eu sou o único responsável, porque o que eu jogo para o universo volta exponenciado para mim. É o efeito bumerangue. Tudo que eu semeio, a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Isso não é lei de Deus, mas é lei da mente. Semeou, colherás. Então, tudo parte de mim e volta para mim. Só que se eu jogo 2, 3, 4 sementes, isso volta muito mais. Então, eu preciso escolher as sementes que eu vou plantar. Então, em primeiro lugar, eu preciso perdoar a mim mesmo. Perdoar, assim, porque, olha, eu sou perfeito na minha essência. Como é que eu posso melhorar algo que Deus fez? Não tem sentido. Mas a fechadura para chegar nesse Deus que está interior a você, só tem do lado seu. Esse lado do homem encarnado que eu estou falando, do homem, né? Do ser humano. Você que tem que ir lá abrir a porta, porque Deus está te esperando, o teu Deus interior. E quando você abre a porta, ele vem
tô aqui. Mas ele te deu o livre-arbítrio, não deu? A escolha foi sua. Então, ele não pode vir ele abrir a porta. Vem cá, Bruno, vamos conversar direito. Não, você tem que ir atrás. E o que a ayahuasca faz? Ela mostra isso pra gente. Mas ela mostra, mas o que eu tenho sentido é que é preciso buscar informações, buscar esses grandes mestres. Eu falo do mestre Masaharu Taniguchi, mas tem uma série de ensinamentos que são primorosos, né? E muita gente diz que quando ler a Bíblia, mesmo o Novo Testamento, acaba não entendendo o que está escrito. Mas é porque está lendo com a mente racional. Você tem que fazer uma oração antes de pedir a Deus que te abra aquilo. Tem um livro chamado Um Curso em Milagres. Meu amigo, minha mulher leu aquele livro umas 2, 3 vezes. Eu tentei ler, eu não conseguia. Porque eu vou levar na OCA esse livro, você vai tentar. É um português assim de uma forma que se você ler sem uma intenção, você não vai entender nada que está escrito ali. Então tá tudo ali e nada ali. Mas quando você põe a intenção, aquilo se abre. Vem aquele espírito que vem conduzir você. Maravilha, nossa. Marcão. Muito lindo. Muito lindo. Vamos pedir pro pessoal, mais uma vez aí, ativar o sininho, seguir a gente, compartilhar, fazer comentários e seguir a gente no Instagram, @Rauschcast. Lembrando que no YouTube o Rauschcast é separado. Rauschcast. H-A-U-X, separado C-A-S-T. Rauschcast. É isso aí. Marcão, e hoje? Você ficou um tempo aí longe da OCA e aí voltou, né? Você faz um tempo que você está de volta aí. 6 meses, né? 6 meses. Como é que foi essa sua volta aí, cara? E como é que foi esse período longe? O que você ficou fazendo nesse período? Como é que foi esse teu retorno? Eu fiquei na OCA até 2009, né? Foram 3 anos, assim, direto com o Padrinho Laércio toda semana. A gente dividia os trabalhos. Um trabalho era dele, outro era meu. Mas estávamos sempre juntos, porque eu era fiscal dele, ele era meu fiscal, então a gente conduzia as coisas. Mas chegou um momento em que, por assuntos profissionais e também porque eu tive a intenção de abrir um céu e abri, fiquei com ele durante 3 anos, diferente, né? Porque a OCA, naquele lugar maravilhoso, naquela natureza, tal. O meu era no centro, no meio da cidade. Eu fiz uma casa e deixei um salão muito grande, muito bom, inclusive envidraçado, tal, para receber os irmãos. Foi feito para isso. Mas passado um tempo, eu e minha esposa resolvemos seguir um caminho diferente, né? Através na Self Realization Fellowship do mestre Yogananda, nos anos 30. E na entrevista o monge disse para nós, porque não se ensina, né, os ensinamentos de Yogananda, a não ser que você seja um Kriyaban. E para ser Kriyaban você passa por uma entrevista, o monge te liga lá dos Estados Unidos e você previamente enviou uma ficha cadastral para ele. E nessa ficha eu pus que eu tomava ayahuasca. Aí o monge quis saber o que era isso, tal, né? Ele falou, eu expliquei direitinho. Falou, olha, Marcos, não tenho absolutamente nada contra a ayahuasca. Só tem um detalhe, o mestre, ele alterava o estado de consciência dele na meditação, na prática da Kriya Yoga. Então não é compatível você tomar ayahuasca e fazer a Kriya Yoga. Ou você faz uma coisa ou outra. Percebe? Porque senão você não vai ter um benefício nenhuma, vai continuar tendo da outra, mas você não quer fazer a Kriya, praticar a Kriya Yoga? Então, se você tomar o facilitador, você não está seguindo o caminho que o mestre orientou. Então, não estou falando que é certo, que é errado, nada disso. Eu nem conheço direito isso, você que me explicou. Mas escolha, tem que escolher. E naquele momento, até para acompanhar minha esposa, eu segui com ela na self. E aí, passado um pouco tempo, ela adoeceu. Manifestou nela esclerose lateral amiotrófica, E aí eu parei com tudo, na verdade, sabe? Porque o tratamento dela me absorveu, a mim, a minha filha, a minha família inteira, toda a minha família, para correr atrás. Mas era um processo que tinha que ser passado por ela. Eu tenho absoluta certeza que ela é um espírito iluminado, né? Que está agora nos ajudando. Mas foi um período muito difícil. Então eu não tinha como ir em lugar nenhum, eu não tinha como
Mal eu trabalhava e ia para casa para cuidar dela. E aí isso acabou trazendo um enorme presente pra gente. É um que presente, né? você tá de volta, tá com a gente, é um presente Na maravilhoso. verdade, assim, eu sempre tive uma ilusão, sabe? A minha ilusão era o seguinte: o Laércio é meu irmão, sei lá, é uma coisa assim muito profunda entre nós. Às vezes eu não me dava tanto com meus irmãos quanto com ele. O que que acontece? Eu sempre falava eu vou lá para dar uma força pro Laércio, eu vou lá para ajudar o Laércio. Lendo engano. Lendo engano. Quem sempre deu força para mim, quem sempre me proporcionou oportunidades, quem sempre me proporcionou as coisas foi o Padrinho Laércio. A ele eu devo eterna gratidão, né? E agora também a madrinha Sueli, né? Ela frequentava a Oca, né? Nos meus trabalhos também, né? Ela ia e tal. Mas eu não posso falar que eu conhecia, né? Eu estou conhecendo mais agora, porque eu vivi pouco tempo. E a gente se via uma vez ou outra num trabalho ou outro. Mas eu até dei os parabéns para ela, porque eu tenho acompanhado nesses 6 meses assim, o trabalho dela e eu só falei, esse final de semana lá, eu dei um abraço nela e falei, olha, parabéns, você me surpreendeu positivamente, tá? Uma madrinha de valor, tá? Nossa, Eu sou suspeito. Eu também sou suspeito para falar de madrinha e padrinho. Eles são Deixar aqui um beijo para o padrinho, um beijo para a madrinha, né? Beijo para os dois. Amo vocês e estamos esperando vocês. Logo, logo estarão aqui. Eu acho que é isso, né? Eu queria, antes da gente encerrar, deixar aqui um beijo, um carinho muito grande para Neon. Neon, a gente ama você, tamo junto. Neon hoje passou um momento aí muito forte na vida dela e esse programa aqui é especial para você, tá bom? É isso. É isso. Grande beijo, viu, Neon? Beijo também, Neon. Tudo de bom. Eu quero só agradecer mais uma oportunidade que o universo está me dando desse projeto de vida que é o Housecast. Agradecer o nosso Pedrinho que está aqui com a gente. Valeu, Pedrão. O som. Obrigado, Pedro. Pedrinho também é um parceiro nosso. Agradecer a Crio, que é essa produtora que está abrindo as portas para a gente. Valeu, Crio. E valeu, Adão. Valeu, Léo. Adão, Léo e Gui. E Gui. Os 3 aí, agradecer do fundo do coração. E, Padrinho, agradecer sua presença, foi maravilhoso. Só posso agradecer do fundo da minha alma. Na verdade, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui. Estou disponível quando precisar de tratar outros assuntos. Vamos precisar. Ele vai ser figurinha carimbada por aqui. A gente agradeço muito mesmo. É uma oportunidade que vocês estão me dando e de coração. O que eu puder, da minha experiência, que nem é tão longa assim, mas uma experiência de vida que eu já tive e que estou tendo novas agora, a gente vai compartilhando como irmãos que somos, né? Hoje você veio light aqui, né? Na próxima a gente coloca numa enrascada. Vai ter as suas dificuldades. Gratidão a todos. Gratidão, irmão. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Liga o sininho, compartilha, comenta, segue a gente no Instagram, @Housecast. Valeu, gente. Housecast. Pedrinho, algum recado? Fala da PL, né? Galera, então, a PL aí foi aprovada, né? Infelizmente. Mas, galera, vamos se manifestar. A gente pode... Tá rolando aí alguns abaixos assinados. Hoje mesmo eu assinei, passei para frente. O que a gente puder fazer é obrigação de quem está no caminho do xamanismo defender a causa indígena. Então, vamos lá, galera. Não podemos aceitar de braços cruzados. Então, se você pode fazer alguma coisa, se você é advogado, se você trabalha no meio legal, se você tem alguma forma de fazer alguma coisa, se manifeste nas suas redes sociais, levanta essa bandeira, porque é algo que faz muito sentido pra gente. Valeu? Só para falar da PL, nós aqui não falamos de política, nós falamos de xamanismo e de espiritualidade. Mas a gratidão que a gente tem que ter aos povos indígenas é o mínimo que a gente tem que ter. Então a PL realmente ajudem, vamos bater esse negócio, porque isso é um absurdo que está acontecendo. Os povos que têm a sua terra estão correndo o risco de perder, né? Os poucos, né, que tem esse benefício de poder ter um pouco de terra, que já é assim quase que ridículo. Então vamos nos unir, tá?
é obrigação de quem está no caminho do xamanismo, Perfeito. do neo-xamanismo. Para manter a cultura indígena, senão vão acabar com a cultura indígena. Eu quero ver aí o que isso pode... Isso vai ser péssimo para o país, né? A gente tem que manter a cultura indígena, respeitar a cultura indígena, o jeito de viver e ter a terra deles. É só Gratidão, isso. ancestralidade. Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso. E vai para o Senado agora. Vai pro Senado. É isso. Valeu, gente.